Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Panorama Tricolor em sua edição número 60, um ano de vida, estamos aqui em grande celebração na casa onde nasceu de vez o futebol brasileiro, o Estádio das Laranjeiras. Então estamos aqui para comemorar um ano de vida, 1.084.000 acessos, o desespero de quem não gosta da gente, principalmente o apoio de todos vocês que têm dado grande força ao Panorama. Para quem não me conhece, sou Paulo Roberto Andel, estou aqui com meus queridos companheiros e sócios de Panorama, Renato Ram, Rodrigo César Rods, para desespero do mundo feminino tricolor, Marcos Vinícius Caldeira, recém-assumido em suas bodas, e ele, que agora está livre no mercado, rescindiu seu contrato. Depois de uma semana de namoro, Léo Prazeres, que começa saudando a turma do Panorama. É isso aí, galera. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está no programa aí. Muito feliz de estar aqui no estádio onde eu passei minha parte da minha infância, né? Eu cresci assistindo jogos aqui nesse estádio, estou até meio emocionado de estar aqui, de lembrar que eu era pequenininho do outro lado da arquibancada assistindo jogos, então estou muito feliz de estar aqui gravando e voltando a tribuna aqui do Fluminense, onde eu cresci e vi 500.000 jogos aqui do Fluminense. Estou muito feliz de estar aqui comemorando esse ano com essa equipe maravilhosa. Bom, a gente não vai falar só de coisas tão divertidas aqui. O Fluminense não teve uma boa jornada no final de semana, mas enfim, vamos debater tudo a respeito da partida do Fluminense e Inter. Mas agora eu chamo ele em seu primeiro cruzamento oficial, depois das boas assumidas, Marcos Vinícius Caldeira. Primeiro é uma honra, um prazer, uma dádiva participar do Panorama. Um ano, muito trabalho. As pessoas pensam que é brincadeira, parar para escrever, chega em casa 1h da manhã tem que escrever, vai no jogo tem que escrever, tem que pensar no que vai escrever. E cara, muito feliz por estar aqui no clube, a sede mais bonita do futebol brasileiro, e agradecer a direção do Fluminense por ter liberado esse espaço, também a figura da Lívia e do Fábio Dias. Ele não deixa pedra sobre pedra no centro-oeste, no sudeste, no sul e em outras regiões do país menos votadas. Com vocês, Rodrigo César, o Rods. As saudações tricolores, eu acho que não tinha um lugar melhor para a gente gravar esse especial de um ano do Panorama, né? Nem o Maracanã seria tão grandioso como é pra gente. As Laranjeiras, né? Direto perto das arquibancadas, de onde um dia ecoou, olê, 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 olá, o barata vem aí, o bicho vem pegar. Nossa. Teve também o Rui Barbosa, o pessoal não sabia o nome e gritava: ah, 18! É muita história de futebol que se confunde com a história do Fluminense, né? O Panorama Tricolor, acho que a gente pode dizer que a gente teve um período de gestação, não muito bacana, mas desde que a gente nasceu para valer, um ano aí, é com muita alegria que conheci essas figuras, graças ao Panorama, e enfim, é isso aí. É isso. Com vocês, os olhos azuis mais impactantes do Ocidente, desde Frank Sinatra, se foi o herdeiro de musas, lolitas, coroas e tudo mais. Renato Ram. Boa tarde, bom dia, boa noite. A hora que o pessoal assistir vai. A hora que assistir, estamos vendo, é muita emoção, porque eu ainda conheci esse estádio fechado. Eu assisti com tristeza a demolição de parte dele para se abrir uma rua. Para que a cidade crescesse, né? É um gesto de fidalguia do Fluminense para toda a cidade do Rio de Janeiro. E dizer a honra de participar com vocês, pessoas que eu conheci aqui no Panorama, né? E é uma grande honra de participar desse programa, realmente emocionante. Estamos todos felizes, isso de certa forma compensa, né? Ameniza um pouco a parte mais chata dessa história do primeiro bloco, que vai ser a gente falar da derrota do Fluminense para o Internacional por 3-2 no Moacirzão em Macaé. No segundo bloco a gente vai falar de panorama, de um ano, de festa e do que vem por aí. Marcos Vinícius Caldeira, suas análises, suas opiniões a respeito da derrota tricolor para o Macaé. Para o Macaé não, desculpa, para o Inter em Macaé. Infelizmente eu não pude ir ao jogo, foi compromisso com o grupo de Santo Totó. Queria me despedir do Moacirzão, comer aquele
aquele cuscuz maravilhoso lá, né? Quebra-queixo. Cara, o Fluminense, infelizmente, o esquema tá errado, o time tá mal escalado e peças não estão bem. Né? Volto a repetir, repito aqui, cara, esse 4-3-3 não deu certo, tá na hora do Abel mudar isso. Não deu certo, a gente ficou o ano inteiro e não deu certo. A gente não ganhou nenhum jogo contra um time chamado grande, né? O máximo que foi empate. Cara, Deco não pode ser banco para Rainer, definitivamente. Rainer corre muito, ajuda na recuperação, todo técnico gosta disso, mas cara, na hora de criar não sai nada dali, entendeu? Ou ele cruza errado, ou ele passa errado, enfim. Cara, e Deco e Felipe, né? Depois do Felipe. E cara, infelizmente eu gosto do Renê. O Cavalieri tem uma fase horrorosa, cara. Goleiraço, pô, melhor goleiro brasileiro ano passado. A gente é grato tudo por ele, continua indo possível, acho que vai sair dessa fase. Mas, cara, tá muito mal, né? A gente foi eliminado na Libertadores num erro grosseiro dele. Né? E ele repetiu esse erro, né? Eu acho que ele está até no treinador de goleiro dar uma olhada. Se o cruzamento de escanteio fechado no gol, ele tá pondo gol. Né? E, cara, isso originou a derrota. Mas a falha individual do Digão. O Abel teve culpa nessa derrota? Não teve. Mas, cara, o todo tá ruim. Então, eu espero que o Abel repense seu esquema, repense seu time titular, porque, cara, tá muito ruim mesmo. Rodrigo César Rotes, é bem verdade, o Fluminense não vem de jornadas boas, vem de 3 derrotas seguidas, e essa, principalmente contra o Inter, foi muito marcada pelas questões individuais, como o Caldeira já abordou. Mas eu te pergunto o seguinte, faltando ainda mais de 30 rodadas para o término do campeonato, a gente tem que entrar em desespero? Isso é possível de ser mudado? Ou é preciso... O que você vê de perspectiva daqui para frente, já que passou, ficou consolidado? Bom, é claro que desespero tem por que a gente entrar, mas a gente tem que colocar o sinal amarelo, né? Porque é sempre bom lembrar que esses 3 pontos que a gente perdeu sábado valem tanto quanto os 3 pontos que a gente vai disputar em novembro. Então assim, não tem dessa de ainda dá tempo. Tá, ok, ainda dá tempo, mas todos são 3 pontos, então tem que ficar ligado, tem que tudo isso que o Caldeira falou, foi com toda a razão. Eu acho que o Fluminense agora criou para si mesmo uma obrigação tremenda em vencer o Vasco, porque o ambiente está começando a ficar conturbado, a torcida está contra o Abel, está crescendo. Então assim, uma derrota para o Vasco pode causar mudanças que não necessariamente serão boas. Então assim, como você comentou também das fases individuais, o Cavalieri ficou com a seleção, o treino com a seleção não é uma desculpa para uma fase dele, porque o Jefferson está lá fechando contra o Botafogo, o Cavalieri está mal. Então assim, o Fluminense tem que colocar o pé no chão, tem que repensar, tem que fazer um novo planejamento dentro do que tem. Inclusive, a zaga, a gente sabe que dificilmente o nosso patrocinador Unimed vai investir o seu dinheiro num zagueiro e trazer alguém de nome do Fluminense, porque na cabeça deles o zagueiro não vende. E a gente teve a ilusão do Digão numa boa fase, até um tempo atrás, que a gente estava bem com o Digão e Gum. Mas não está. O Gum parece que não vai melhorar nunca. O Digão sábado, deu aquela pichotada que a gente está acostumado a ver tempos atrás. Então assim, a gente tem que pensar muito seriamente no final do ano, porque mesmo que a gente não alcance o Penta, a gente tem que brigar por uma vaga na Libertadores. Isso assim, a gente não pode abrir mão disso. Então, Renato, o que você vê em termos de perspectiva aí depois desse momento claudicante do Fluminense, que deixou o G4, mas convém lembrar, né? A distância do Fluminense, tanto no topo de cima como para a parte de baixo da tabela, é muito pequena, entre 5 e 6 pontos. Quer dizer, o campeonato hoje, se for nivelado por baixo, se começar um bom trabalho que possa permitir a recuperação, é fácil chegar em cima. Eu acho que o Fluminense vem perdendo para cima. Ele não perde com o adversário, ele perde com o Fluminense. Acho, concordo que tem que ter mudanças radicais. Mexer nesse time de alguma maneira. Meio que o próprio Alberto, Valência no lugar do Edinho, jogar o Edinho para a zaga, de repente. Fazer alguma coisa que vai mexer. Porque nesse último jogo ele tirou muito e lançou o Samuel. Jogou o Edinho para a zaga, fechando. Por que não experimentar Edinho na zaga, com o Bruno, com o Digão, ou seja lá o que for? Entrar Valência e Jean, Wagner e Beto, Sobis e Fred, vai dar uma mexida nesse time, porque
campeonato está aberto. Não perde, ganha, vê aí, o Grêmio ganhou o Botafogo. Então, não perde, ganha. Está muito longe, ainda falta muita coisa para esse campeonato terminar. Então eu acho que tem que ser uma mexida pelo tempo, mexer no mundo dos jogadores, botar o mundo no banco, Todos esperavam por isso. Léo, prazer, você visão CQC. Léo, e aí? Como é que nós estamos? Aonde nós vamos? Estamos mal e vamos brigar para não cair desse jeito. Porque o time não tá dando liga. A gente vê jogadores errando as mesmas coisas básicas. Não tem criação mesmo, então não tem criação. E quem pode fazer criação é o Deco Felipe. Então, como o Caldeira falou mesmo, se o Abel não mexer no time vai ficar complicado, porque o Abel tem errado sucessivamente esse ano. E não sou a favor da saída do Abel, porque não tem hoje o melhor treinador no mercado para assumir o time, então acho que o Abel tem que ficar, mas tem que levar um João Torrinho de alguém, não é possível. Está errando muito. E se continuar desse jeito aí, a tendência do Fluminense é brigar por baixo na tabela. E se você pegar o elenco do Fluminense hoje no Brasil, para mim é um dos melhores. 3 melhores, então tem que melhorar muito essa questão da organização do time e contratar um zagueiro urgentemente e contratar um goleiro também, porque o Cavalieri, se continuar fazendo ruim, não tem quem assuma o gol do Fluminense hoje. Mas olha só, você não acha que o Cavalieri, que já teve um momento que quando chegou, depois apresentou uma forma esplendorosa, se tornou um dos jogos o melhor goleiro do país, você não acredita que ele possa ter uma rápida recuperação, isso não tem sido um momento de controle? Pode, mas acho que enquanto ele não se recupera, um banquinho sempre faz bem ao jogador, tem que pensar na vida dele. Ele, o Fluminense entrou pela Recife, falou, tudo foi pro banco, voltou melhor, de repente agora ele indo pro banco, repensando a vida dele, de repente é fase, a gente não faz muito. Mas não vão ter contratações agora, né? Não tem contratação. Infelizmente, o Berna, aliás, jogou muito bem ontem pelo Náutico. Esse jogo foi Cruzeiro e Náutico. Berna foi para mim o melhor jogador do Náutico. Bom, também é bom deixar claro, né, para alguns torcedores do Fluminense, se o Berna tomou o Cavalieri contra o Inter, você está fascinado. Se o Berna está na fase que o Cavalieri está, ele era execrado pela torcida do Fluminense. E aliás, o Berna escreveu uma carta para o Conselho de Direção do Fluminense, mostrando que a gente já sabia a sua dedicação ao clube, um profissional exemplar, um belo goleiro, entrou várias vezes com goleiros como o Cavalieri, que estavam mal. Ele foi chamado para cumprir esse papel e cumpriu muito bem. E, cara, é um absurdo que a torcida fez com o Berna. Só uma coisa, acho é inadmissível o Fluminense ter hoje o melhor camisa 9 do planeta, com tesão de jogar, bem de vida, Rio de Janeiro, essa coisa toda. Você não tem um esquema para municiar o Fred, cara. Você tem Deco, Felipe, você tem 2 laterais que avançam, e você não tem um esquema para municiar esse camisa 9. Ou seja, o Fred fez um gol porque a bola sobrou lá e ele fez gol, não a bola que o jogador. Não, cara, esse ano realmente o Abel tá. Podia ensinar o Bruno a cruzar, né? Esse eu já aprendi a Bom, a gente encerra esse primeiro bloco do Panorama Tricolor na sua edição número 60. No próximo bloco as coisas ficam